Olá, paz e a graça a todos vocês. Hoje estamos aqui no programa Semear com ele que é natural de Pelotas, reside aqui em Montenegro há 15 anos, já dá para dizer que é montenegrino também, já, né? Já. Pastor da Igreja Cristã, o Poder da Palavra de Deus, trabalha também como vigilante. Pastor Max Vieira, tudo bom, pastor? Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? É uma alegria muito grande. Outros colegas já estiveram aqui, né, falaram muito bem sobre o ambiente, sobre a recepção. E para mim é um prazer estar aqui contigo, né? E com as pessoas que estão nos vendo em casa. Glória a Deus, muito obrigada pela sua participação Prazer é aqui meu. conosco. Pastor, vamos começar então lá da tua trajetória, lá no início. Pois não. O que te levou a Cristo? Olha, eu comecei a dar os primeiros passos com Jesus ainda muito menino, né? Eu lembro até do ano, 1990. Eu tinha aproximadamente 13 ou 14 anos e um colega, né, de aula que eu conheci disse, olha, vamos na igreja. E eu achei que um pouco estranho, assim, porque a gente quando fala em igreja, antes de conhecer Jesus, a gente tem uma imagem diferente, né? Porque todos nós somos religiosos de uma forma ou de outra, antes de virmos a ter Cristo. E eu aceitei o convite, éramos colegas, a gente andava sempre junto e tal, né? Vamos lá. Aí foi quando eu conheci, né, a igreja evangélica propriamente dita. E eu gostei muito. Na minha primeira impressão, eu lembro que foi uma coisa muito grande, assim, foi maravilhoso realmente, as pessoas, a forma como as pessoas se comportavam, a própria liturgia em si que foi apresentada naquele culto, né? Eu me identifiquei bastante, mas eu não permaneci. Eu fiz ali uma visita, 2 visitas e depois eu saí. E fiquei bastante tempo fora. Aí depois em 95, né, 1995, eu tive uma outra oportunidade de retornar e aí sim, eu voltei, tive alguns percalços, alguns altos e baixos, que é coisa de jovem mesmo, né? Sim. Até firmar. Mas eu posso te dizer para ti que em 95 eu realmente pude voltar para a igreja e permanecer até o dia de hoje. Amém. E sobre o seu chamado, assim, como que recebeu agora? Você vai ser pastor? Você vai ter uma liderança? Algo Em 95, quando eu comecei a frequentar uma determinada congregação, os meus pais, eles já eram frequentadores, já eram membros de uma outra igreja evangélica. E eu lembro que eu comecei aí a gente conversava muito, eles me passavam experiências e tal, e eu contava algumas coisas que eu tinha aprendido também. E um dia o meu pai disse, vamos na igreja hoje? Aquele congresso, Assembleia de Deus do Brasil. Não tem nenhum problema de citar um nome, é uma igreja maravilhosa. Na época o pastor João Lacerda era o pastor da congregação. E eu lembro que eu fui com meu pai e a gente sentou, eu lembro que sentamos nas últimas cadeiras azuis, nunca me esqueço. Foi uma experiência muito bonita. E um senhor muito humilde recebeu a palavra, a oportunidade para trazer uma palavra, e ele trouxe, ele estava pregando, de repente ele parou de pregar e pediu que eu ficasse em pé. E ele começou a falar em línguas e interpretar, né? E disse, olha, eu te chamei, eu te escolhi e eu vou te levar para um lugar muito distante para tu pregar a palavra. Te prepara, ora pelo teu pai e pela tua mãe, porque eu vou te tirar daqui. Aquilo foi uma coisa... E eu vou te dizer para ti que eu senti que aquilo foi algo realmente de Deus, porque eu já ouvi muitas coisas muito parecidas com isso, mas são só similares. Sim. Quando Deus fala, eu acredito que a atmosfera, principalmente do lugar, ela sofre, ela é abalada. E eu vou dizer para ti que foi a primeira grande experiência que eu tive quando Deus fala dentro de algum lugar. Meu Deus, eu tenho 2 metros de altura, né? Eu fiquei com 20 centímetros de tamanho. Foi uma coisa que, como eu disse, te mudou a atmosfera do lugar. Sim. E eu fui muito impactado. Aí passou ali 3 dias, eu fui visitar o meu pai de novo, a minha mãe, e meu pai estava jejuando naquele período. Ele estava, se não me falha a memória, 3 dias de jejum. Eu lembro dele na frente do fogão a lenha, lendo a Bíblia, e disse, e aí pai, tudo bem e tal. E ele me disse, olha, tem outro culto hoje, só que é na casa de um irmão, tu não quer isso? Quero. Vamos. E ele disse, não, Deus acabou de falar comigo aqui que o irmão Eli não vai estar, né?
que sou eu que vou pregar a palavra. Aquilo soou muito estranho para mim. Como assim Deus falou comigo aqui? Porque eu estava começando, era tudo muito novo, tu entende? Eu digo, vamos, né? Aí a gente chegou lá, a gente sentou e de repente uma pessoa veio e falou no ouvido do pastor João, inclusive estava dirigindo aquele culto. Falou algo ali e ele disse, olha irmãos, o irmão acabou de me dizer aqui que o irmão ele não vai pregar. Que o pai tinha dito que Deus tinha falado com ele exatamente a mesma coisa. E aquilo foi uma coisa, digo, como assim, né? Ele já sabia. Né? Não, e a forma que, porque ele me disse com tanta naturalidade, como se fosse a minha mãe conversando com ele, né? Ele disse, não, Deus acabou de falar comigo que disse que o irmão ele não vai, que sou eu que vou pregar. E aí ele foi pregar, e ele começou a pregar, e de repente foi dada a oportunidade a uma outra pessoa, e essa pessoa disse a mesma coisa para mim, mandou eu ficar em pé novamente, disse, olha, te prepara, jejum e ora que Deus vai te levar daqui para pregar a palavra. Só que assim, pregar a palavra para mim, aquilo não fazia muito sentido. Como assim pregar? Claro, eu sabia o que era pregar a palavra, mas sair daquele lugar onde eu fui criado, porque eu nasci em Pelotas, porque na época não estavam fazendo partos em Arroio Grande, então eu tive que nascer em Pelotas, mas retornei depois que nasci, e eu sou arroio-grandense, né, posso dizer para ti, hoje adotei Montenegro como a minha cidade, porque é uma cidade que me recebeu, e eu prosperei, posso dizer para ti aqui dentro dessa cidade, uma cidade que eu amo muito, Montenegro, tá? Mas assim, dentro daquela sociedade, que é uma sociedade muito restrita, por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então tu te apega muito, os teus valores são todos dali, os teus amigos, então qualquer situação que diga que tu vai ter que sair dali é muito difícil. Sim. É muito difícil, né? Mas tudo bem, eu recebi aquilo ali, gostei muito de ouvir e segui a minha trajetória na outra congregação que eu frequentava, E naquele mesmo ano, num congresso de jovens que teve lá na cidade de Pelotas, que a gente foi, eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, sabe? E após esse momento, as coisas então começaram a fazer sentido para mim dentro do âmago eclesiástico. Eu comecei a compreender realmente as Escrituras, o Espírito Santo começou a me explicar. Eu lembro de uma experiência que eu tive com ele, que eu peguei a minha Bíblia e fui para um bosque perto da minha casa, e eu não entendi uma passagem, mas eu não queria que ninguém me explicasse, né? Eu tinha escutado de algumas pessoas que Deus ele te dava, se tu pedisse ele te dava discernimento das coisas, e eu me lembro que era a passagem dos odres, né, sobre o vinho novo e tal, e eu não entendia, mas eu queria entender, eu queria que Deus me explicasse. Então eu fui para um bosque, eu me lembro, eu estava sentado no pé de um eucalipto, né? Eu comecei a orar e pedi, Senhor, quero que tu me expliques isso, eu não vou embora desse mato enquanto o Senhor não me disser o que é isso aqui. E eu comecei a buscar, e aquilo não fazia sentido, e cada vez que eu orava, menos sentido fazia, sabe? Digo, eu não vou embora daqui. E aí, de repente, aquilo se derramou, sabe, na minha mente, sobre a palavra, que o Senhor trazia, sobre o Evangelho, que era realmente aquilo novo que vinha, que era o novo de Deus, sabe? E aquilo começou a se derramar, e eu vou te dizer para ti, que eu tinha recebido o chamado já nessas duas reuniões que eu tinha ido, mas ali, eu acredito que o Senhor, assim, ele meio que colocou um carimbo, sabe? Ali eu recebi realmente, comecei a entender, eu comecei a discernir. Sim. Sabe? Mas claro, muito novo, né? E às vezes a gente é um tanto quanto atabalhoado com as coisas, né? E eu me lembro muito de José, né, contando o sonho para os pais, para os irmãos, e não sendo compreendido num primeiro momento, e sendo amplamente compreendido já no final, né, quando os pais têm que ir até o Egito, entendeu? Mas foi assim, e devagarinho eu fui indo, eu fui aprendendo, fui tropeçando bastante, mas aprendendo muito com esses tropeços, tá? Porque eu acredito muito que a gente, se cresce com as coisas boas da vida, cresce muito pouco, tá? Porque tu está tão feliz desfrutando, que tu muito pouco percebe as coisas que estão acontecendo com aquelas coisas boas. Agora, quando a vida te dá pancada, quando as coisas ruins vêm, tu amadurece, sabe? Porque tu não tem opção. Sim. Tu precisa amadurecer. E você veio para Montenegro para cumprir o chamado? Eu trabalhava
eu tinha uma empresa em Rio Grande, uma empresa que prosperava, e eu estava bem lá, não pensava em sair, tá? E de repente um dia eu estava lá no meu galpão, eu tinha uma empresa de reciclagem com 5 funcionários, enfim, graças a Deus, Deus estava abençoando muito. E um dia veio um amigo meu e disse: Max, eu estava orando agora meio-dia e Deus me deu uma visão. Eu digo: como assim uma visão? Eu estava orando e eu vi o teu galpão aqui varrido, sem nada dentro, com um cadeado na porta. Eu digo: mas como assim, cara? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou uma pessoa que cumpre com as minhas obrigações. Não, tu almoçou demais aí, abusou no feijão, dormiu de barriga cheia. Não dormi, eu estava acordado orando e Deus me deu essa visão. Mas eu lembro que eu fiquei indignado com aquilo ali no primeiro momento. Sim, não aceitei mesmo, não aceitei porque era bem contra, né? Sim. E ele vai te tirar daqui de Rio Grande. Eu digo: meu Deus do céu, tá. Não dei crédito àquilo, sou sincero. Fui para casa, tal, segui trabalhando naquela semana, e toda semana eu prensava uma carga e mandava. Naquela semana eu estava mandando 2 cargas para Pelotas, eu sempre ia junto. Aí eu cheguei em Pelotas, a pessoa lá era pastor, dono do depósito, onde eu entregava para ele, disse assim: Max, seguinte, ó, eu vou te pagar ainda, vou conseguir te pagar 60% do que eu sempre te pago nessa carga, mas o dólar caiu, e tudo caiu junto. Então assim, eu vou te pagar 60%, mas o que tu tem lá, prensa e entrega, porque vai cair mais e eu não vou conseguir te pagar quase que nada. Traz entre amanhã e depois isso aí. E o nosso, entreguei aquilo ali, mal deu para pagar os funcionários aquela semana, prensei o resto do material que eu tinha, levei para Pelotas, voltei com menos ainda, olha, deu para pagar as contas, varri o galpão, vou entregar o galpão, quando melhorar eu volto. Era alugado, né? Tudo era alugado, a prensa era alugado, o galpão, interesse. Isso claro, quanto tempo depois que o... Depois que ele me falou, disse, né? Um mês, no máximo 2. No máximo 2 meses. E tu sabes que tá... Eu disse: bom, eu vou entregar. E o rapaz do galpão disse: não, daqui a pouco tu volta, vou deixar reservado para ti. Quando eu bati o cadeado, tinha um vidro quebrado, exatamente como ele contou. Ele falou até inclusive do buraco do vidro. Quando eu bati o cadeado, eu olhei para aquele buraco e eu vi meu galpão todo varrido e um cadeado na porta. Exatamente como ele tinha falado. Bah, guria, e eu fiquei assim, ó, eu fiquei perplexo, eu fiquei preocupado com aquela situação e fui para casa. Digo: bom, eu vou começar a fazer uma outra coisa. E a coisa começou a apertar. Começou a faltar dinheiro, inclusive para comida. Era Deus que dizia: ó, tu vai ter que ir embora daqui, cara, tu não vai ficar mais aqui. E eu insistindo que eu ia ficar. Eu querendo, e Deus, eu lutando com Deus. Sabe? Até que um dia chegou o ponto de eu ter que vender um reboque que eu tinha, que dava para passagem. O meu irmão fazia um mês que estava em Montenegro. Disse: cara, vem para cá, tem muito trabalho, tem muito serviço. Eu digo: vou vender. Eu revendi o reboque, comprei a passagem, só com uma malinha de roupa, e vim embora para Montenegro. E aí sim, quando eu cheguei em Montenegro, eu comecei a respirar melhor. As coisas começaram a acontecer muito rápido. Conheci ali o pastor Rubens, a igreja. Eu conheci o Cleomar Vargas, né? Se não me engano ele é pastor Cleomar. Pessoas como o irmão Delmar e a irmã Loreci. Essas 4 pessoas, primeiramente, me acolheram, né? E aí a minha vida começou a andar de uma forma maravilhosa na cidade. Graças a Deus, logo em seguida, eu obtive meu chamado. Eu fui ministro em uma grande igreja a nível mundial. Ali eu fui preparado para hoje então estar exercendo o meu ministério, que já dura 13 para 14 anos dentro da cidade de Montenegro. Amém. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com mais programa Semear. Olá, voltamos então ao programa Semear, hoje com o pastor Max. Pastor, me fale um pouquinho então sobre o início do ministério, como você abriu a sua igreja, o que estralou agora, eu preciso abrir esse ministério. Ok, eu era ministro em uma grande igreja, né, uma grande denominação, e em algum momento Deus começou a falar comigo sobre algumas coisas, né, que aconteciam ali e que ele não concordava com aquilo, porque eu concordava, tanto concordava que praticava, era uma das pessoas que tinha ideias para que aquilo se ampliasse, se diluísse
e ficasse, quem sabe, mais explícito, para que as pessoas pudessem se apegar muito mais àquilo. E eu oferecia aquelas coisas, e em algum momento Deus começou a dizer, olha, o que tem que ser oferecido é a palavra. Algumas pessoas diziam para mim assim, olha, isso está errado, Max. E eu disse, não, mas isso aqui é para estimular a fé. Quando a gente oferece isso aqui para as pessoas na igreja, isso aqui é uma forma de estimular a fé das pessoas. E essa pessoa um dia me disse, Max, o que estimula a fé é a palavra. A palavra é todo e qualquer estímulo que o ser humano precisa. Sabe que aquilo, naquele momento, fez um certo sentido para mim. E com o passar do tempo, eu lembro que um dia teve nessa igreja uma campanha chamada Queima da Serpente. Queima da Serpente. Era um folderzinho que tinha uma serpente saindo do meio das chamas, ela sendo queimada, e no verso tu escrevia ali as coisas que tu queria queimar, né? Vício, quero trazer o marido de volta, a esposa de volta, quero que o filho saia das drogas, enfim, essas coisas que deprimem, as pessoas querem se ver livre disso. Então as pessoas escreviam ali, e depois ficavam perante uma pira em chamas e iam queimando aquilo. Quando queimava aquilo ali, eles chamavam aquilo de ato profético. Eu discordo, mas respeito, né? Onde quando a pessoa queimava aquilo ali, automaticamente os problemas estavam sendo queimados. Eu lembro que foi colocado 2 piras enormes em chamas, né? Lembrava muito os templos gregos, né? Onde aquelas divindades eram colocadas e aquelas piras enormes ali eram colocados holocaustos e eram queimados aquelas entidades. E aquilo me lembrou, me arremeteu isso, sabe? E eu vi aquelas 2 filas, aquelas pessoas com aquelas coisinhas na mão, né? Orando ali e prontos para queimar aquilo ali. E aí então tudo, aquele véu, ele caiu, aquelas escamas dos meus olhos caíram. E eu pude perceber, né, que aquilo ali não era uma coisa que a palavra sustentasse, tá? Que a palavra de Deus amparasse. Aí talvez alguém pergunte, mas pastor Max, a palavra do Senhor diz que Paulo, eram trazidos os lenços e aventais de Paulo, e eram colocados sobre as enfermidades, e as enfermidades corriam do enfermo. Como é que o Senhor explica isso? É fácil. O apóstolo Paulo, para começar, ele nunca ensinou que isso seria uma coisa sistemática. A partir de hoje, nós vamos ensinar que sim, assim. Não, Paulo entrou em um determinado lugar, tá? Talvez fossem 1 ou 2 pessoas mais junto com Paulo, era uma cidade inteira afluindo para ser curada, não tinha como Paulo estar tocando em todo mundo. Então houve ali uma permissão, como eu digo de novo, não foi algo sistemático, não foi uma coisa que a partir de então os discípulos começaram a praticar, não, ali especificamente aconteceu aquilo, especificamente ali, entendeu? Então assim, daí tu transformar isso aí numa doutrina dentro da casa de Deus, isso é uma outra coisa. Então, voltando ali àquela situação, ali Deus falou comigo, não é mais, eu não te quero mais aqui, tu vai sair daqui, enfim. E ali a coisa foi só amadurecendo, não deu pouco mais de 1 mês, eu conversei com o meu pastor na época, disse, pastor, eu estou saindo daqui agora e tal. Inclusive ele disse, não, então se o problema é comigo, eu vou te levar para Pelotas, lá que é bem perto da tua terra. Eu disse, não, eu não tenho problema com o senhor, nem com as pessoas que trabalham comigo, com os meus colegas, obreiros, né, ministros, enfim. Eu estou saindo porque eu não concordo mais com a dinâmica, com a sistemática aqui implantada. Então eu estou saindo, eu quero só que o senhor me abençoe, né? E eu vou tocar minha vida. Ele me abençoou, né? E eu saí, fui para casa, comecei a entregar currículo, porque na época, quando eu estava nessa denominação, eu estava trabalhando nessa igreja, né? Eu passava todo dia ali, porque eram 3 reuniões, se não me engano, 3 reuniões por dia, e eu chegava de manhã, se não me engano, às 7 horas, e saía quase 11 horas da noite, meia-noite às vezes. Então eu trabalhava ali, eu recebia uma ajuda de custo e trabalhava ali. E aí eu entreguei o meu cargo e saí só com a minha Bíblia e com a minha mochila, nunca me esqueço. E comecei a entregar comigo, vou voltar a trabalhar, vou procurar algum lugar para mim que eu possa congregar, né, que eu me identifique, enfim. E aí Deus começou a falar comigo através das Escrituras, através de oração em casa, Deus começou a falar. Começou a me falar comigo, começou a me chamar a atenção, que Ele estava me colocando para que eu começasse um ministério, e eu tive muito medo, né?
Porque uma coisa é tu estar debaixo de autoridade, outros pastores que te auxiliam, que estão ali te ajudando. Outra coisa é tu começar um trabalho. Sim. Tu vai ser a pessoa que vai estar na frente. Isso é muito diferente. Eu relutei bastante, te confesso isso, mas em algum momento eu aceitei. E a gente começou o trabalho lá no bairro Santo Antônio ainda. Começamos ali com muita dificuldade, sabe? Principalmente na área financeira, que é onde a maioria das igrejas de pequeno porte, como é a nossa, enfrenta, né? Mas Deus nos deu graça, Deus nos manteve, nos ajudou muito, enviou pessoas, né, com muita capacidade, com muita estrutura emocional principalmente, né, que tiveram aquela palavra sempre, né, vamos lá, eu estou junto contigo, vai dar certo, isso aqui é só um momento, é só uma aprovação, e realmente foi isso, e a gente conseguiu, né, galgar outros patamares dentro dessa instituição, e Deus foi nos dando graça, e hoje a gente está aí, né, com quase 14 anos, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Já aproveita, pastor, passa o endereço e os horários de culto. Sim, nós temos uma reunião apenas no domingo, às 20 horas, fica ali na rua Oswaldo Aranha, número 2042. Fica bem em frente, deixa eu só lembrar aqui, a CERT, né, que é aquela agência de emprego, bem em frente ali, fica a nossa igreja. Um pouquinho antes de chegar na Estação da Cultura. Isso, passa o Nacional fica na esquerda, nossa igreja um pouquinho antes da Estação da Cultura ali, na mão direita, na calçada direita. Então, convidados aí todos os domingos, às 20 horas. Amém. Pastor, vamos para a palavra? Vamos sim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero ler, irmãos, aqui, João 14:6. Vamos abrir aqui então, o Evangelho de João, em nome do Senhor Jesus. Que nos diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele está sendo enfático e direto. Não existe um outro caminho que possa levar você até o Deus Pai Todo-Poderoso. Só eu, somente eu. Não existe um outro intercessor. Eu sei que pessoas têm muitas entidades, né, como seus intercessores, não, através da entidade A, B ou C, eu vou até o Deus Todo-Poderoso. E eu discordo, respeito, mas discordo. Eu fico com o que as Escrituras revelam. E aqui o próprio Senhor Jesus, o Messias prometido, ele diz, eu sou o caminho. Tá? Então você que está, quem sabe, triste, passando por um momento de depressão, quem sabe o término familiar, quem sabe é um filho em vícios, quem sabe uma doença terminal até mesmo, eu quero dizer para você que Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode me curar, pastor? Jesus pode, mas acima da cura, Jesus pode salvar a tua alma, pode salvar o teu espírito. Não há nada mais importante do que nós conhecermos Jesus, entregarmos a nossa vida para Ele e sermos salvos por Ele. Então eu digo para você, busque a Deus, procure uma igreja evangélica séria perto de você, né? Ali, nós estamos ali na Oswaldo Aranha, 2042, como eu falei aqui com a nossa irmã, mas quem sabe você mora longe, você mora em outro bairro, procure uma igreja séria, comprometida com a palavra, que leve realmente a palavra do Senhor Jesus e passe a frequentar, passe a ouvir, entrega realmente a tua vida para o Senhor, que Deus ele vai mudar radicalmente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele está dizendo. Você não precisa de nada mais a não ser Jesus Cristo na sua vida. Firme-se nele e ele vai mudar radicalmente. Você quer Deus? Então procure a Jesus. Através de Jesus, você vai ter um encontro poderoso com a pessoa do Deus Pai, através da pessoa do Espírito Santo. Um encontro que vai mudar radicalmente a tua vida. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, aonde quer que você esteja. Feche os teus olhos
e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro nesse momento. Quem sabe pessoas com dificuldades extremas estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, Senhor. Pessoas que, quem sabe, perderam a esperança, já não sabem mais o que fazer, não sabem para onde correr. Mas como eu acabei de citar aqui, Senhor, Tu tens a resposta. Tu és a resposta. E eu quero abençoar essas vidas, Pai. As vidas aqui no estúdio, as vidas que estão nos vendo, nos ouvindo, vidas que irão nos ver em uma oportunidade, quem sabe, distante. Abençoa essas pessoas. Todo o mal, Pai, que está cercando elas, que está prendendo, algemando, amarrando, eu repreendo em nome de Jesus. Eu digo, seja livre, seja liberto, seja transformado. E que a paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, se estabeleça sobre a sua vida. E você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Igreja Remanescentes Fé em Deus, a Chácara Peniel, a Loja Emanuel, a loja da família cristã. Lembrando que quem disser que viu no programa Semear ganha desconto lá na Loja Emanuel. E agradecer também a GD Imóveis, ao Gabriel e o Silon da GD Imóveis. Muito obrigado. Pastor, te agradeço pela tua participação mais uma vez aqui. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, seu ministério e sempre levando a verdade, né? Amém. Que é o mais importante. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade, te parabenizo por tudo isso que está sendo feito aqui, né? É um veículo de evangelismo. E todo e qualquer veículo de evangelismo sério, né, ele deve receber realmente honras. E com certeza Deus, Ele vai abençoar muito a tua vida. E isso é só o princípio do que Deus tem para fazer em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente e obrigado pelo convite. Amém. Estamos aqui semeando, né, plantando a sementinha aí da palavra no coração. Glória a Deus. Que Deus então abençoe a todos. Lembrando, dia 29 de maio, uma tarde aí de muito louvor, muita adoração lá no Parque Centenário, dentro da programação da Fena Citrus. Estaremos lá então, dia 29 de maio. Esperamos vocês todos para estarem lá adorando, louvando ao nosso Senhor. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe grandemente a todos vocês, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e até o próximo programa.